Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Hoje damos início a uma nova série intitulada Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista. No primeiro episódio, vamos tratar de um tema fundamental para entendermos a relevância dessa discussão, o contexto da polêmica envolvendo a teonomia. Desde já, peço que curta o vídeo e se inscreva nesse canal. Bem, para compreender essa questão da polêmica envolvendo a teonomia, precisamos olhar para o papel do Seminário de Westminster, que, ao longo do século XX, se consolidou como um dos principais centros da tradição reformada. Foi exatamente dali que surgiu uma crítica pesada contra a teonomia, reunida no simpósio Teonomia, uma crítica reformada, em 1990. Essa publicação buscava deslegitimar o movimento teonômico, apresentando-o como uma distorção da fé reformada. Porém, os teonomistas não permaneceram em silêncio. A resposta veio em forma de múltiplas obras, entre elas a coletânea organizada por Gary North, Teonomia, uma resposta informada. Essa obra foi concebida como uma defesa sistemática, detalhada e bíblica da teonomia, enfrentando as acusações feitas por Westminster e mostrando que a aplicação da lei de Deus continua válida e necessária em todas as esferas da vida, inclusive na sociedade civil. É importante destacar que essa polêmica não é apenas uma questão acadêmica ou histórica. Ela revela algo mais profundo, a luta pela autoridade final na ética, no direito e na vida social. Os críticos de Westminster se mostraram relutantes em afirmar o padrão absoluto e único da lei de Deus para o governo civil, defendendo, na prática, um pluralismo que acaba cedendo terreno ao humanismo secular. A teonomia, por outro lado, apresenta uma alternativa consistente, enraizada na reforma e na herança calvinista, afirmando que Cristo reina sobre todas as áreas da vida e que a lei de Deus é e deve ser a norma para a justiça entre os homens. Portanto, este primeiro vídeo tem como propósito situar você nesse debate. De um lado, a tentativa de Westminster de negar a aplicabilidade da lei de Deus à esfera civil. De outro, a resposta firme dos teonomistas, demonstrando a necessidade da defesa e exposição positiva da teonomia, como expressão fiel da ética bíblica. Ao longo da série, vamos nos aprofundar nos argumentos em defesa da teonomia, mostrando como essa resposta reformada, reconstrucionista, é não apenas convincente, mas também necessária para a reconstrução da sociedade aos moldes da lei de Deus em nossos dias. Bem, então vamos adentrar o primeiro ponto, tópico deste vídeo, o Seminário de Westminster e a crítica à teonomia. O Seminário Teológico de Westminster, fundado em 1929, após a ruptura com Princeton, nasceu como uma instituição comprometida em manter a ortodoxia reformada
e a defesa da inerrância das Escrituras. Durante décadas, ele foi visto como o bastião da erudição reformada no mundo de língua inglesa. No entanto, com o passar do tempo, essa mesma instituição tornou-se o palco de uma forte oposição à teonomia. Em 1990, foi publicado o simpósio Teonomia, uma crítica reformada, no qual diversos professores de Westminster se uniram para apresentar uma crítica sistemática contra a proposta teonômica. Ali, a teonomia foi acusada de distorcer a herança reformada, de aplicar de forma errada a lei do Antigo Testamento e de criar uma visão considerada dura e inviável para a sociedade contemporânea. A postura de Westminster reflete uma tensão que já se via no mundo reformado. Muitos afirmam a validade da lei moral de Deus, mas negam que as sanções civis reveladas no Antigo Testamento continuem tendo autoridade normativa para a vida política das nações. Na prática, essa crítica reforçava uma visão de pluralismo político, em que a fé cristã não deveria determinar a ordem civil, abrindo espaço para influências humanistas. Bom, para os teonomistas, essa posição representava não apenas uma incoerência teológica, mas também uma ruptura com a própria tradição calvinista, que, historicamente, reconheceu a soberania de Cristo e a autoridade da palavra de Deus sobre todas as esferas da vida. A crítica de Westminster, portanto, acabou se tornando um marco, mais do que uma rejeição acadêmica. Ela revelou a crise de identidade da teologia reformada frente aos desafios do secularismo moderno. Esse ataque obrigou os defensores da teonomia a organizarem uma resposta robusta, mostrando que o fundamento bíblico e reformado está do lado da aplicação integral da lei de Deus, e não da sua fragmentação ou relativização. Então, adentremos agora ao segundo ponto do vídeo: o surgimento da resposta dos teonomistas. Diante do ataque promovido pelo Seminário de Westminster, com a publicação do simpósio Teonomia, uma crítica reformada, os teonomistas compreenderam que o silêncio não era uma opção. A crítica não se tratava apenas de discordâncias pontuais, mas de uma tentativa de marginalizar toda uma tradição que vinha desde a Reforma Protestante e o Calvinismo histórico, passando pelos puritanos e se desenvolvendo em autores como R.J. Rushdoony, Greg Bunsen e Gary North. Foi nesse contexto que surgiu a obra Teonomia, uma resposta informada, organizada por Gary North e publicada pelo Instituto de Economia Cristã. Esse livro marcou a consolidação da defesa teonômica frente aos ataques reformados acadêmicos que buscavam retratar a teonomia como um movimento radical, inconsistente ou até mesmo estranho à herança calvinista. A resposta dos teonomistas e reconstrucionistas não foi superficial ou meramente defensiva. Pelo contrário, eles demonstraram três qualidades fundamentais: rapidez, ao responder prontamente às críticas; segundo, qualidade, profundidade, ao tratar dos argumentos
com rigor exegético e teológico, e terceira qualidade, retórica, ao expor de forma clara a incoerência de seus opositores. Essa tríplice estratégia se mostrou essencial para dar continuidade ao movimento reconstrucionista cristão. Mais do que refutar erros, os teonomistas utilizaram a oportunidade para expor, de modo positivo, os fundamentos bíblicos da teonomia. Assim, cada capítulo do livro não apenas responde às objeções levantadas, mas também reforça a visão de que a lei de Deus é suficiente e normativa para todas as áreas da vida humana, incluindo a esfera civil. Gary DeMar, Greg Bunsen, Kenneth Gentry Jr., Ray Sutton, entre outros, contribuíram com análises que iam desde a exegese bíblica até aplicações práticas da lei na sociedade. É significativo notar que essa resposta nasceu de um pequeno grupo de homens determinados, sem os grandes recursos institucionais que Westminster possuía. Enquanto o seminário representava o establishment acadêmico reformado, os teonomistas trabalhavam à margem, sustentados mais por convicção teológica do que por prestígio institucional. Mesmo assim, sua argumentação se mostrou tão sólida que abalou as bases da crítica feita contra eles. Outro ponto importante é que a resposta não ficou restrita à defesa intelectual. O movimento reconstrucionista já havia mostrado sua vitalidade através de livros, artigos e conferências. E a obra Teonomia, uma resposta informada, ampliou esse esforço, demonstrando que havia consistência interna e força prática na proposta teonômica. O impacto do livro foi tamanho que muitos começaram a enxergar a teonomia não apenas como uma opção legítima dentro da tradição reformada, mas como a única alternativa plenamente fiel à autoridade absoluta da palavra de Deus. Assim, o surgimento da resposta dos teonomistas não foi apenas uma reação a Westminster, mas também uma afirmação positiva da própria identidade do movimento. Foi um momento de consolidação e amadurecimento, em que ficou claro que a teonomia não era uma moda passageira ou uma aberração exegética, mas sim a recuperação de uma tradição bíblica, calvinista e reformada, que afirma a soberania de Cristo sobre todas as áreas da vida e a centralidade da lei de Deus como norma para indivíduos, famílias, igrejas e nações. Então, entramos no terceiro ponto, tópico do vídeo: a necessidade da defesa e da exposição positiva da teonomia. Bom, a polêmica em torno da teonomia não se resume a um debate acadêmico ou a uma disputa entre escolas teológicas. Ela revela, em essência, a luta por quem detém a autoridade final para regular a vida humana. Será a palavra de Deus ou as construções autônomas do pensamento secular? É exatamente por isso que a defesa e a exposição positiva da teonomia se tornam necessárias. Historicamente, sempre que a Igreja negligenciou a lei de Deus, abriu-se espaço para que filosofias e ideologias anticristãs ocupassem o lugar de guia moral
e jurídico da sociedade. O próprio pluralismo político, defendido por Westminster e outros críticos da teonomia, é, no fundo, uma capitulação diante do humanismo moderno. Ao negar que a lei de Deus deva regular a esfera civil, esses críticos acabam legitimando a existência de um direito neutro ou natural, supostamente acessível a todos, mas que, na prática, serve apenas para sustentar a tirania de ideias contrárias a Cristo. Nesse sentido, a defesa da teonomia não é um capricho teológico ou uma curiosidade acadêmica. Ela é vital para a sobrevivência de uma cosmovisão verdadeiramente cristã no mundo moderno. Sem a aplicação da lei de Deus, a Igreja perde seu padrão objetivo de justiça e a sociedade cai nas mãos de legislações arbitrárias, moldadas por interesses humanos e não pela vontade divina. Ao mesmo tempo, não basta apenas defender a teonomia contra seus críticos. É preciso expô-la de maneira positiva, mostrando seus fundamentos bíblicos, sua coerência com a tradição reformada e suas implicações práticas para a vida contemporânea. Foi exatamente isso que fizeram os autores de Teonomia, uma resposta informada. Eles não se limitaram a desmontar os argumentos de Westminster. Aproveitaram a oportunidade para apresentar uma visão clara e construtiva da teonomia como uma aplicação moderna da fé reformada. Essa exposição positiva cumpre dois propósitos principais. Primeiro, ela edifica os cristãos que desejam viver de forma fiel, fornecendo um padrão ético seguro e consistente. Segundo, ela oferece uma alternativa robusta frente ao caos moral e jurídico do humanismo secular, mostrando que a lei de Deus não é apenas uma herança do passado, mas uma realidade viva, aplicável e necessária para governar indivíduos, famílias, igrejas e nações. Portanto, a necessidade da defesa e da exposição positiva da teonomia é urgente. A Igreja não pode se dar ao luxo de permanecer em silêncio ou de adotar soluções paliativas diante da crescente apostasia cultural. Cristo é rei sobre toda a terra e sua lei, a lei revelada na palavra de Deus, é a única base legítima para a verdadeira justiça. Defender a teonomia é defender a glória de Deus na vida pública. Expô-la positivamente é anunciar ao mundo que existe uma ordem superior e inabalável, a ordem do reino de Deus, fundamentada na sua santa lei. Bem, concluindo então, chegamos ao fim deste primeiro episódio da série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista. Hoje, vimos que a polêmica envolvendo a teonomia não nasceu de um simples desentendimento acadêmico, mas de uma batalha muito mais profunda, uma disputa entre duas visões de mundo. De um lado, a tentativa de manter uma fé reformada desprovida de implicações práticas na ordem civil, de outro, a convicção teonômica de que a lei de Deus continua sendo o único padrão de justiça para todas as esferas da vida. O seminário de Westminster representou a resistência institucional a essa visão abrangente da autoridade da lei de Deus e do senhorio de Cristo. E foi exatamente por isso que os teonomistas entenderam
que precisavam responder, não apenas para se defender, mas para reafirmar a autoridade suprema das Escrituras e o caráter vinculante da lei divina. Uma exposição da teonomia não é, portanto, apenas uma reputação. Foi um manifesto pela restauração da ética bíblica e pela reconstrução da cristandade. Se você deseja compreender como a teonomia se conecta à reforma, à cultura e ao futuro da civilização cristã, continue acompanhando esta série. Bom, pessoal, chegamos ao fim deste vídeo. Eu agradeço a sua atenção por ter acompanhado até aqui no final. Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no canal do IMTTRB no YouTube.